Algumas pessoas alegaram que a gente deu opiniões muito boas. Então, a gente resolveu explorar alguns animes e algumas obras no geral que abordam bons vilões. Então, dessa vez, nós vamos aqui justamente ver esse vídeo aqui desse canal, em que justamente fala sobre um grande vilão, que no caso é basicamente as empresas que não deixam um anime bom acabar. Kishimoto nega envolvimento com o mangá de Boruto e não reconhece a continuação de Naruto. Uma nova entrevista do criador de Naruto está chocando a internet, com muita gente dizendo que ele está fora do projeto e que Boruto nunca teve seu envolvimento. Mas será que isso é verdade? Nesse vídeo eu vou te mostrar o que realmente foi dito nessa entrevista, se o envolvimento do Kishimoto com Boruto desde o início realmente existe e por que você talvez esteja sendo enganado por esse trecho fora de contexto e subestimando Ikemoto. Mas Cara, mesmo que seja fora de contexto ou não seja, uma coisa tem que ser dita e uma verdade tem que ser pronunciada. Boruto não era pra existir. Boruto literalmente não precisava existir. Porque tipo assim, vou literalmente bater com os dois pés na porta logo aqui. Naruto, ele já terminou cambaleante. Naruto ele terminou de uma forma completamente cambaleante. Tanto que o próprio criador não sabia nem como terminar. O próprio criador não sabia nem como ele terminaria o final com a derrota do Madara. Enfim, então, tipo assim, o próprio criador já tava saturado, porque ele, por exemplo, teve aquele negócio que ele não tinha lua de mel com a esposa há um bom tempo. Tá, beleza. Naruto acabou. Aí, beleza, foram lá, forçaram pra criar Naruto. Ou Boruto, no caso. Boruto ele não assumiu 100%. Ou seja, é uma lore em que ele só foi um ilustrador, parece, né? Posso até ver aqui. Mas ele não assumiu 100%. Já começa aí que ele não tava 100% nessa obra. Ela é uma obra que ela tem vários erros. E os fãs não estão gostando. Então é aquele famoso ditado, né? Filho feio não tem pai. E o cara já não queria, então nada melhor. Cara, eu não duvido. Essa é a minha sincera opinião sobre Boruto, cara. Vamos lá. Mas antes de tudo, de onde surgiu essa declaração do Kishimoto que viralizou? E essa fala aconteceu durante um evento realizado em agosto de 2024 em Paris pela editora Kana, que é responsável por publicar Naruto e Boruto na França. E o Kishimoto e o Ikemoto, desenhista do mangá de Boruto, participaram desse evento e responderam a diversas perguntas. Pô, não, mandar real. Uma coisa eu vou pontuar aqui. O traço mudou. Porém, eu prefiro mil vezes o traço que tem em Naruto original e não em Boruto. E olha original, que... né? Mas... Pois é. O traço todo muito realista, acho que não combinou com o personagem. Pois é, exatamente. Cara, pode falar. Nossa, não, perfeito, cara. perfeito. Olha, você falou isso. olha, Olha o que fizeram com o Naruto, mano. Ele ficou com cara de depressivo ali, cara. Nossa. Vê uma concept art aí e compara com o que o Naruto virou em Boruto. Ele virou depressivo, mano. Olha a cara dele. Eu tô pontuando aqui, eu tô comparando. E olhando essas duas imagens aí, não sei nada, tá? Tem algo meio estranho, porque olha lá o Naruto, percebeu que ela tá um pouco mais, como é que eu posso dizer? Tá feito com mais um pouco de amor, mais detalhado, tem sombra e tudo, e já o outro é tipo rabiscado, o cara simplesmente rabiscou o outro e pronto. Pois é, né? Não, só isso aqui já... Só isso já dá pra gente ter uma visão. E uma delas foi justamente sobre a colaboração entre os dois no desenvolvimento do mangá de Boruto. E a pergunta foi, o Sr. Ikemoto foi um assistente desde o início da serialização de Naruto. Então vocês dois têm trabalhado no mundo de Naruto juntos há muito tempo. Boruto é mais um trabalho colaborativo, então como as coisas mudaram nesse aspecto? E o Kishimoto respondeu, foi um fluxo de trabalho completamente diferente. Para Naruto, eu estava encarregado da história e das ilustrações principais. É aquilo que eu tava falando. O criador, ele agiu em Naruto. Ali não. Enquanto Ikemoto ajudou com coisas como ilustrar fundos e desenhar os clones das sombras. Para Boruto, Ikemoto é completamente responsável pela história e ilustrações principais. É realmente um... Tá, aqui já tá aí. Resumindo, eis o motivo de Boruto ser ruim. Quem assumiu foi... Então eu posso até dizer que não foi o Kishimoto. O Kishimoto tem a fama, né? Mas foi o Ikemoto. Vamos lá, galera. Não foi ele. Deixa eu ver aqui. Fiquei até curioso. Não é... Porque diz que, né, na própria Wiki, que foi o Kishimoto, né? Mas foi o Wiki, né? O Ikemoto. Vamos lá. Ikemoto. Ó, deixa eu puxar. É Mikio Ikemoto. Ele é o cara que basicamente escreve, como foi confirmado pelo próprio criador, a lore de Boruto. Cara, isso aí é sacanagem, cara, porque literalmente... Ou seja, não é o Kishimoto, não é o cabeça que criou todo o universo e a obra. Então já começou aí já. E é por isso Curiosidade. que... Lá por volta do Boruto, a obra, se eu não me engano, a arte em si não foi feita totalmente pelo Kishimoto, foi feita por um dos caras que era super fã do Kishimoto, que estragou o mangá por motivos artísticos, tá ligado? Sim, tipo, eu tô percebendo agora. Ele não trabalhava sozinho em Naruto. Porém, no Boruto, ele meio que deixou o trabalho para uma das pessoas. Então, como o mangá tinha que ser entregue uma vez por semana, né? Acho que é a lei, entre aspas. Acabou que o anime não tanto quanto Naruto. Cara, só daqui já dá pra... Exatamente. Mangá do Ikemoto. Mas existem duas coisas importantes que precisam ser levadas em consideração. A primeira é que essa resposta representa apenas um trecho muito pequeno dos comentários completos do Kishimoto durante toda a entrevista, que aliás só foi resumida e publicada no site oficial cerca de um ano depois, só sendo viralizada agora, o que significa que grande parte do público só teve acesso a essa entrevista agora, e por isso essa notícia viralizou. Porém, no próprio vídeo anexado à página da entrevista, fica claro em mais de um momento que o Kishimoto é o supervisor geral da série. Não, que ele é o supervisor, isso aí são coisas completamente... Ninguém tá negando. Porque já deu pra ver que aqui no vídeo ele vai tomar... Aqui no vídeo ele vai tomar uma posição mais defensiva, né? O que não tem nenhum problema ser fã de Boruto, não tem nenhum problema. Só que aí tá, supervisionar um projeto não significa que você assume ele por completo. É tipo, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou usar um filme. Vou usar um filme, por exemplo. O filme De Volta para o Futuro. Pode parecer que não tem nada a ver. Tá, qual é a graça? Vamos lá, quem foi o diretor em De Volta para o Futuro foi esse tal de Robert Zemeckis. Sim, ele foi o diretor de De Volta para o Futuro. Porém,
Quem foi o produtor executivo foi o Steven Spielberg. Steven Spielberg foi produtor executivo desse filme. Sim. Tanto que tem cenas nesse filme... Foi o Steven Spielberg? Foi. Vou até puxar aqui. Caralho. Não sabia. Eu não sabia. Eu vou até puxar aqui, ó. Tá. Aqui, aqui, ó, a produção executiva. Tivemos a Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Steven Spielberg. E cenas que você ama de Volta pro Futuro, como aquela cena do relógio e tal, todo aquele negócio, foram idealizadas pelo Spielberg. E o que isso tem a ver? O que isso tem a ver com Boruto? Porque é um filme e tal. Tudo a ver. Basicamente, o Kishimoto tá em cima do projeto não significa que ele tá atuando diretamente. Tal como a gente viu ali no cinema. Não significa que ele é ativo no projeto, que ele dedica tudo 100%, que nem ele dedicou no Naruto. Vou dar outro exemplo que pode ser um pouco problemático, mas vou dar um exemplo mesmo assim. No live action de One Piece. Muitas pessoas estão dizendo argumento de, mas veja bem, o Oda tá supervisionando a série, pá. Ele vai controlar tudo, deixa tudo fiel. Só que aqui tá. Ele tá supervisionando, pá, porém ele não tem tanto poder assim, infelizmente, pra decidir como é que vai ser. Tanto que a maioria dos atores não é nem ele que escolhe, sim a própria Netflix. Ele simplesmente manda lá uma opção e pede pro Oda escolher. Só que, né, exemplo assim, o Oda tá lá, a Netflix pega um grupo de atores aí e manda pra ele escolher. Ele simplesmente não tem a possibilidade de simplesmente chegar lá e escolher esses tais atores. Não, ele tem que escolher o que a Netflix escolheu pra ele. É o casting que a Netflix quer, né, no caso. Não, isso o outro. Isso é interessante porque é literalmente isso. Ou seja, só isso aqui já desmantela qualquer tipo de defesa que alguém for tentar fazer pra Boruto. O fato do criador estar em cima do projeto não significa que ele tá atuando 100%. E isso vale pra qualquer cargo. Como a gente deu no caso do Spielberg, que foi produtor executivo de Volta pro Futuro. Ele não foi diretor, foi produtor executivo e fez um ótimo trabalho. Aqui é a mesma coisa. Aqui a gente vê um cenário exatamente igual. Aqui a gente vê um cenário... O Kishimoto... Isso é meio triste, cara. Pois é. E aqui porque assim, desculpa interromper. Pode falar. Não, eu só ia falar que dá pra você sentir, quem vê Boruto, qualquer episódio, entende que a lore mudou muito, foi pra um caminho completamente diferente. Tipo, coisas que o Kishimoto não faria. Vai. Cara, e pior que é triste assim, pensar assim, cara, exemplo lá, o cara tá supervisionando essas coisas, porém você saber que o dedo que você tanto gosta não vai ter tanta liberdade assim na adaptação da sua própria obra, é meio triste, cara. É meio triste se pensar nisso. O cara pode estar supervisionando, porém ele não tem poder pra decidir como ela vai ser. Já não é a mesma coisa, né, cara? Tipo, já não é a mesma coisa que era antes, né? Por isso que o live action de One Piece é tão diferente. Muitas pessoas podem dizer assim, mas veja bem, é pra encurtar. Sim, é pra encurtar, também tem essa lógica. Porém, muitas coisas ali foram mudadas, simplesmente do nada, porque a Netflix quis daquele jeito. E o Oda, ele só pode... ter permissão de aceitar alguma coisa aqui e ali, outras coisas, pai, não tem tanto poder assim pra mudar. Foi interessante essa pontuação. Vamos lá. Kishimoto afirma que desenvolve o enredo sozinho, mas sempre com a aprovação final do Kishimoto. Ele também comenta que a história acabou tomando um rumo um pouco diferente do enredo original, o que confirma que a base da trama foi criada pelo próprio Kishimoto. Isso faz sentido, já que a história original de Boruto veio do filme, cujo... Tá, essa parte aqui já faz sentido, porque tipo aquele jogo, né? Não tem um jogo de Naruto sobre isso? Que é um jogo... jogo do Naruto... É o Storm 4? Eu não sei. Naruto Storm 4, acho que é. Tem um jogo que conta a história da Akatsuki, né? Aí, meio que foram atrás pra tentar entender, foi porque o criador foi e falou. Foi assim que eles se conheceram, aí os caras montaram a história. Se eu não me engano, cara, tem um jogo, fun fact, o Pain luta com Orochimaru, pode pesquisar aí. O roteiro foi escrito por ele, pelo Kishimoto, e calma, porque ainda tem mais. O Kishimoto também comenta que a única vez em que ele e o Ikimoto discordaram foi em relação ao destino final de um certo personagem, mas que... Pior que tem uma coisa que eu acho legal, agora não falando de outra obra assim, é que tem assim, alguns outros mangaka, outros autores ajudam em algumas obras, como assim, exemplo, na obra de Hunter x Hunter, tem um personagem lá chamado Hisoka, e até agora o criador, que é Togashi, não deu nenhuma história do passado do Hisoka, porém, teve outro cara, que era o criador do Tokyo Ghoul, que simplesmente gostava de Hunter x Hunter, e ele criou o passado do Hisoka. Ele não criou algo como canônico, ele criou só pra, tipo assim, eu imagino que o passado dele seja desse tal jeito. E o que o criador de Hunter x Hunter fez? Viu a obra que o cara fez, aprovou e deixou aquele passado como canônico. Ou seja, outro cara fez o passado apenas por se divertir, o diretor viu aquilo e deixou canônico. Isso que eu acho legal. Que foda. Pois é, né? E Kishimoto conseguiu convencê-lo do contrário. Isso reforça ainda mais a ideia de que o Kishimoto está sim envolvido nas decisões mais importantes da série, supervisionando tudo de perto. Além disso, Kishimoto confirma que entregou ao Ikimoto um enredo geral de Boruto, servindo como um conceito que guia a história até o final da série. E segundo ele, sempre que há alguma mudança nesse plano inicial, eles discutem juntos até chegarem a um acordo em comum. Isso também casa com a entrevista que o Kishimoto deu lá na Jump Fest de 2017, onde ele mesmo deixa claro que a cena inicial do mangá de Boruto, literalmente a primeira cena mostrando o Boruto e o Kawaki no futuro, foi ideia dele. Inclusive o Kishimoto explica por que ele introduziu e criou essa cena. Tá, mas ainda assim, né? Entra a questão.
Que é só o que eu quero saber. Porque tá, foi o Kishimoto tá trabalhando, o Kishimoto não tá trabalhando. Beleza. Só tem uma única pergunta. A galera, o público, as pessoas, estão gostando de Boruto ou não? Boruto, tá dando certo ou não tá dando certo? É só isso que eu quero saber. Duvido que estão gostando. Pois é. Não, vou até ver. Curiosidade. um... Boruto, na verdade, não Impossível, foi lançado impossível. aqui no Brasil. Na real, o Inclusive, Boruto tem foi uma- um filme. Foi feito. Exato, foi feito um filme, né? Não era nem. Acho que não era nem mas pensado que tá. também pra ter o anime, Lá, né? vamos supor, acho que foi lá em 2015, 2020 ou 2016, em que lançaram um filme. Isso aí na época em que nem Naruto havia acabado, foi na época ainda da quarta Guerra Ninja, do Kuyomi. Aí lançaram um filme de Naruto, onde a gente viria o filho do Sasuke com a Sakura, a filha, no caso, né, a Sarada, o Mitsuri e o Boruto. Só que o filme, tipo assim, ele era pra causar uma primeira impressão de como seria, né, os personagens mais velhos, os filhos, só que ninguém gostou. Só que depois desse filme, né, que muita gente não gostou, acho que quase ninguém gostou, só da cena que o Sasuke e o Naruto lutam juntos quando adultos. Um ano depois desse filme, ou 2 anos por aí, Foi lançaram 2017. o mangá. 2017. Sim. Não, acho que o mangá foi. Nessa Só época que aí, entra o ponto. anime foi. Aí entra o ponto. Apesar do Google dizer que Boruto foi um sucesso, realmente vendeu muito. Não dá pra negar, Boruto vendeu pra caralho, claro. É óbvio. Tipo, sei lá, se fizer um filme de Mario e ele for ruim, claramente ele vai ter uma bilheteria enorme porque a galera é fã. Porém, a crítica não gosta muito de Boruto, né? Eu até encontrei aqui, né, justamente um negócio do Reddit que eu tô colocando aqui na tela, né? Vocês não estão vendo, porque vocês estão vendo só o negócio aqui. Mas o público tá vendo, então isso que importa, né? Que é justamente... se Boruto... Vamos lá. Por que Boruto não teve o mesmo sucesso de Naruto? O cara basicamente fez aqui, né, um negócio explicando, né? Quero dizer, Naruto é facilmente um dos animes icônicos, né? Consistente, classificado entre os 3, beleza. Tá, o ponto é o seguinte. É verdade que, basicamente, não é... Boruto não é um sucesso, né? Até o cara comentou aqui. Naruto foi um projeto realmente original. Não tinha um grupo de fã mais antigo pra comparar. Por exemplo, Dragon Ball. Boruto tem essa desvantagem. Olha só, eu gostei desse comentário aqui desse agente, Clays, ó. Alguns fãs vão olhar para Boruto e se perguntar como ou por que a série mudou tão drasticamente da sua predecessora. E a resposta se resume em dinheiro. Isso é verdade, cara. É como eu tô falando. Boruto não deveria existir. É farm de dinheiro. Pois é, tipo, literalmente não deveria existir, cara. Essa é a minha grande conclusão quando eu vejo. Aí agora os caras ficam nessa masturbação de mental de o criador trabalhou, não trabalhou. Então, tipo assim, esse é meu ponto. Tá. E vamos lá, rapidinho antes da gente continuar, vou dar uma lida no chat, né? Que perguntaram aqui. Seguinte, se eu recuperei meu outro canal. Vou logo responder. Ainda não, o bagulho é um pouco mais complicado do que eu imaginava. Eu vou responder isso no off depois, vamos lá. E como essa cena, obviamente, vai ser um dos pontos altos de Boruto no futuro, e o Kishimoto criou a história base no filme, isso significa que sim, ele de fato criou a estrutura geral toda de Boruto, e o Ikemoto vai trabalhando no meio de tudo isso. O mais interessante é que o Kishimoto destaca como os rascunhos, ideias e desenvolvimentos do Ikemoto geralmente superam suas próprias expectativas, inclusive em relação ao que ele mesmo havia planejado lá no começo. Por isso ele afirma que quase nunca precisa fazer alterações, mesmo estando na posição de supervisor, ou seja, mais uma vez confirmando que o Kishimoto supervisiona a obra, mesmo com pouca intervenção direta. E como eu já disse, esse vídeo do Kishimoto e Ikemoto desenhando ao vivo e respondendo essas perguntas está disponível no site. Tá, mas eu fico com uma outra pergunta, só mais uma pergunta que o cara não responde no momento. O cara fica falando, o Kishimoto tá trabalhando na obra, o Kishimoto tá isso. Só que dá. O Kishimoto tá trabalhando ou não tá trabalhando? Tá fazendo a série ficar boa? Porque a crítica diz que Boruto não é tão bom. As pessoas não gostam tanto de Boruto. O público cai em cima de Boruto. Se tu vê em qualquer fórum, em qualquer Reddit, em qualquer canto, a galera cai em cima de Boruto. Então entra aquela questão, cara. Ou será que estão literalmente chegando e falando, aceitem Boruto porque o criador tá trabalhando nela? Estão querendo meter essa agora, Cara, na moral, tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, isso aqui cara, é trágico, tá ligado? Isso aí é a maior sacanagem, cara. Porque os caras chegam lá e falam e dizem assim, vocês não podem reclamar porque é o próprio autor que tá aqui participando dessa obra. Só porque o próprio autor não significa que vai ser. Não tem nada a ver, não significa que a obra é boa, né? Cara, não significa que eu vou dar exemplo. Eu vou dar exemplo, vou citar de novo One Piece, só que eu não vou citar a série live action, vou citar um anime. E o mangá. Tem muitas partes aí, muitas pessoas dizem assim, o Oda é o melhor, o mangaka essas coisas. Oda é gênio. Oda é gênio, pá. Tudo que ele faz é bom. Só que se você for mais a fundo da fando, tem literalmente uns caras que pularam um arco inteiro só porque não gostou da premissa do arco. E porque tem esse lance de dizer assim. Pera aí, ó. Cara, esse lance de dizer assim, ó. Vou até puxar aqui. Eu tô ligado que One Piece é só filler, né? Vamos lá, o cara falando aqui, isso diz sobre o verdadeiro, tá? Entre os mais de 1000 episódios, a série tem cerca de 9% de arcos filler. Eu tô ligado. Caralho. Ou seja, aproximadamente uns 100 episódios, mas eu já vi gente falar que é mais. Mas, sim. Pode falar. Mas assim, deixa eu falar aqui, ó. Porque assim, tem uns arcos aí que são canônicos, que não confio, mas tem algumas pessoas, os fãs, que pulam arcos canônicos por não gostarem. O exemplo do mais famoso é o arco de Skype. Os caras, esse arco é canônico, tem no mangá, mas os caras pulam porque não gostam dele. Eu gostei, mas eu vou voltar no assunto. Eles não gostam desse arco porque dizem, é muito lento, não tem nada de interessante nesse arco, essas coisas. Ou seja, esse lance de dizer, foi o criador que fez, então é bom, não é um argumento bom. Porque nem tudo que o criador faz vai ser perfeito.
E isso é normal, só que tem muitas pessoas que querem encher a linguiça, essas coisas, pá, e dizem tudo que o cara faz é perfeito. Cara, Fica E esse é o babando o problema. criador, né, cara? babando, né? Isso aí é problemático. eu vou até pontuar. cara. Isso lembra aquilo que a gente falou no caso do Kojima lá. Lembra daquela live que a gente fez do Kojima? A gente justamente argumentou que... beleza, o Kojima é um ótimo diretor de jogo e tal. Porém, tem gente que defende o jogo só porque foi ele que fez. E isso aí tá errado? Porque aí então quer dizer que É porque a você... pessoa, ela vi- gosta do criador e daí ela para de ter o olhar crítico com a obra, né? Tipo assim, Foi. pensar realmente se a obra tá boa ou se tá uma porcaria, né? Isso aí é um problema. Isso aí é um Pois grande é, cara. Na minha visão, isso aí é um grande problema. Tanto que tá aí, mano. Mano, Boruto é tão odiado que os caras estão literalmente apelando pra. Ai, gente, mas olha, é o Kishimoto tá trabalhando. Ô, na moral, Mano, eu tenho noção, o anime de Boruto, eu só assistia quando eu sabia que ia ter o Sasuke e o Naruto no episódio. Só nesses episódios eu assisti. Pô, Tem não. noção. Mano, e mesmo, Não, sério. e mesmo que não visse. Até quem não vê Boruto sabe tudo que acontece de Boruto, porque o Boruto é tão ruim que a galera faz questão de destrinchar, chegar e falar, aconteceu isso. Diferente de One Piece. One Piece os caras falam, sim. fica bom no episódio 1500. Já o Boruto no Boruto, os caras falam, seguinte, no episódio 1 acontece isso, no episódio 2 acontece isso, mas seguinte, episódio 3 é isso. Tipo, pode falar. Cara, e o pior que esse lance, negócio de o episódio fica bom e tal coisa, eu acho isso aí a maior asneira, porque assim, o episódio fica bom de acordo com quem vai assistir. Por exemplo, um cara falou assim, ó, não se preocupe aí, o episódio fica bom no episódio, exemplo, o episódio 4. Episódio 1000. O episódio 1000. Aí o cara chega lá no episódio 1000 e falou, eu achei uma bosta, eu não gostei desses episódios. O cara assistiu tudo aquilo lá pra nada, tá ligado? Só que é isso que tá. Rapidão, deixa eu terminar aqui. É isso que tá. O episódio de qualquer obra só vai ficar bom de acordo com que a pessoa. Individual, né? O primeiro episódio é individual. Exemplo, o episódio 1 é mais bobinho. Vai ter uns que vai gostar por dizer, é algo mais leve. E já tem uns que vai dizer, pô, mas não tem nem luta de nada, é uma bosta. Da mesma coisa que dizer assim, vai ter lá na frente, vai ter, sei lá, episódio Dark. Vai ter um que vai dizer, pô, não curti não, tá muito sombrio. O outro vai dizer, Dark. Ou seja, isso é individual. Esse argumento não cola, porque o gosto é relativo. Qualquer um pode gostar de qualquer jeito. Inclusive, eu puxei aqui. Tá, críticas que a galera faz em Boruto, que é muito bom de jogar aqui na cara de fã de Boruto. Vamos lá. Tá, vamos lá. A série, né, tem recebido muitas críticas, tanto em relação ao anime quanto ao mangá. As principais críticas incluem a falta de impacto na história, né, que só daí já começa porque é a maior crítica, né? A inconsistência com a lore de Naruto, que isso aí é muito... Mano, tem notebook, os caras tem notebook, mano. Vamos lá. Tá. O desenvolvimento fraco dos personagens, especialmente Boruto, né? E a utilização excessiva de fanservice e referência de Naruto. Essa aqui já é opcional, porque se o fanservice for bem utilizado, funciona. Tá. Além disso, a animação tem alguns momentos que é considerada inconsistente e a necessidade de remover Naruto e Sasuke, que eu antes eu falava Sasuke, mas eu sei que para que Boruto brilhe é vista como um ponto negativo. Isso aqui também é a maior crítica, porque dava pra desenvolver bacana, e dava não só pra desenvolver, mas explorar mais coisas do Naruto e do Sasuke, né? Cara, resumindo, o filho não supera o pai. Cara, isso aqui é muito interessante, sabe por quê? Não, e tem outra. Isso aqui lembra o Gohan, assim, mano. Agora vai chegar o ponto que eu vou fazer a piadinha. Eu já ouvi essa piada faz muito tempo, mas os caras fizeram um surubão lá na Vila da Folha. Você percebeu que os personagens nasceram tudo ao mesmo tempo? As mulheres engravidaram junto. Sim. E essa parada que você falou do filho não superar o pai é mais ridículo ainda, porque pra eles conseguirem, entre aspas, superar o Naruto e o Sasuke, eles tiveram que nerfar o Naruto e o Sasuke. Ou seja, que porcaria, mano. O personagem, em vez dele evoluir e virar foda, o cara teve que ir lá e capar o Naruto e o Sasuke, que basicamente são os personagens mais foda, praticamente, do Naruto. É o problema, cara. Entendeu? Esse é o problema, cara. Ele literalmente é assim, ó. Vamos pensar, a gente tá criando um novo personagem. Como a gente vai fazer ele ser tão foda quanto o original? Já sei! Bora destrinchar o original, dizer que ele era horrível naquilo e aquilo pra mostrar o como esse é foda. Os caras pegam um personagem, destrói o original, o que mais é amado, pra o outro ser foda. É a mesma lance pra beneficiar um personagem novo que ninguém gosta, mano. Aqui eu puxo como argumento o que acontece com o Gohan. Mano, quem já chegou... Que é triste porque nas novas temporadas, melhor, na penúltima série que teve, o Gohan foi meio que nerfado, mas o Gohan, né, tipo, ele foi um cara que não necessariamente superou o Goku, mas ele foi um cara que tinha um ênfase grande. E eis a graça, a galera que assiste Boruto, eles literalmente sentem o que vocês falaram. Pô, o Naruto, ele foi capado pra que a gente, de certa forma, goste do Boruto. Tipo, caparam o Naruto pra que a gente goste do Boruto. Mano, chega a ser um crime. Tiraram a Kyuubi do Naruto, cara. Mataram a Kyuubi. Pô, na moral. Tô nem aí, vou contar spoiler dessa bomba. Mataram a Kyuubi, cara. Vamos lá. Pois é, e nem fala do Kyuubi lá do Gaara, se eu não me engano. Mano, só digo uma coisa.
eu vou dar play, mas esse vídeo tá me dando um certo desgosto, porque, resumindo, até então, o cara basicamente tá... Estamos na metade do vídeo, o cara literalmente tá tentando meter, mas veja bem, goste do bagulho por causa disso. Só vou dar play. Até então, eu discordo com tudo que ele falou até aqui, vamos lá. Oficial, na mesma página que resume partes da entrevista que viralizou. Eu vou deixar o link na descrição pra quem quiser conferir a entrevista completa. Eu também incluí os prints das respostas e uma tradução automática pra facilitar a compreensão, mas a fonte está aí na descrição pra quem quiser verificar por conta própria. Mas então, porque mesmo com todos podendo acessar os comentários completos do Kishimoto, ainda se espalha tanta ideia de que ele não tem envolvimento com o mangá de Boruto. Mano, dá pra sentir. Tu sente, velho. Vamos lá. Pode ser mais simples do que parece, é uma tentativa clara de deslegitimação da série. Grande parte das páginas e perfis que comentaram essa entrevista se limitaram a distorcer ou ignorar trechos importantes. Muitos simplesmente comemoraram, dizendo que Boruto não é canônico, que o Kishimoto não tem nada a ver com a obra e que tudo isso seria um sonho, mas... Eu prefiro fingir que não existe essa porra. Eu prefiro fingir que acabou lá no Shippuden. Ô, tu tá ligado aquele meme que é... Seguinte, vazaram que fulano tá fazendo cosplay com bigodinho. Isso é só pra manchar mais ainda a imagem. É literalmente isso. Os caras tão querendo manchar a imagem do Kishimoto, mano. Mano, ninguém gosta. Tá aqui as críticas... Na real, a imagem do Kishimoto já é quebrada na Quarta Guerra Ninja, tá ligado? Que na Madara, derrota e que Naruto é o garoto da profecia. Então, Kishimoto, desde a Quarta Guerra Ninja até os fillers, ele já é considerado um péssimo escritor. Não, sim. Não, a Brenda tocou num ponto muito bom agora, porque tá ligado na Guerra Ninja, né? O Naruto e o Sasuke tem um momento lá que eles morrem, né? Fato, morreu lá. O Sasuke tomou uma espadada no peito, o Madara matou, né? E o Naruto, bom, basicamente tiraram a Kyuubi dele. E pra quem é Jinchuriki, que é basicamente o cara que carrega as bestas com cauda, tipo assim, é o usuário que basicamente tem a besta de cauda, né, selada nele. Basicamente morreu também. Aí o que aconteceu? O cara pegou lá e fez assim, não, mas daí veio o Hagoromo lá, né, que é basicamente o deus, trato do mundo ninja, bufou os caras. Tá, isso aí foi legal, realmente eles ficaram poderosos pra caralho, aí bateram de frente com o Madara e nem assim, entre aspas, conseguiram derrotar assim, o Madara. Tiveram que meter o Zetsu Negro pra trair o Madara com um papinho que o Zetsu Negro manipulou o Madara e alterou a inscrição da pedra dos Uchiha lá pra manipular o clã inteiro dos Uchiha. Mano, olha a brisa, cara. Só pra meter a Kaguya que é uma porra da alienígena, cara. Aliás, não, isso aqui só lembra mais uma vez o fim de Naruto. Eu não vou entrar nesse tópico, senão vai aumentar bacana. Problema é que, às vezes, agora falando de vilão extremamente poderoso, eu tenho um problema quando o autor não sabe quando matar, ele não sabe quando derrotar ele e simplesmente inventa uma fraqueza pra ele do nada. Exato. Em vez de simplesmente ter criado uma fraqueza pra ele desde o início. Eu vou dar um exemplo aqui do filme Senhor dos Anéis. O Sauron, se você jogar um anel no vulcão da lava, o Sauron é derrotado, porque a alma dele tá ali. Desde o início já tá mostrando que ali é a fraqueza dele. Agora imagina você simplesmente pegar o filme simplesmente do nada, lá pro final dizer, não, a fraqueza dele é esse anel, joga aqui. Simplesmente do nada. E criar uma fraqueza do nada. Esse é o problema. Quando o autor não descreve como derrotar o vilão já no início, vai parecer que foi algo forçado, que simplesmente o cara tirou o poder do seu. Exato. Inclusive, outro fun fact, se eu não me engano, cara, eu acho que o próprio Kishimoto meio que admitiu que a Kaguya foi um plano de última hora, assim, não foi planejado, tipo, há muito tempo, foi planejado nas coxas, entendeu? Então, assim, o Madara, entre aspas, ele era pra ser o vilão final, certo? Só que aí não. Tipo assim, não, a gente fez um vilão muito foda, muito poderoso, que é o Madara, a gente não consegue derrotar ele, não consegue mais nerfar. O que faz? Faz o Zetsu Negro trair o cara. Pô, mano, meu Deus, mano. E isso aqui é da hora, porque, olha só, agora eu vou pontuar, Eu tive uma conversa com a Brenda um dia desse, que é o seguinte, a galera que, vamos lá, aqui ficou óbvio que existe um fã-clube do Kishimoto, né? A galera vai lá e fala, gente, mas veja bem, é porque o Madara tinha ficado muito forte e basicamente o criador, o Kishimoto, não sabia como matar ele. Só que tá, dá pra desenvolver, só é querer. E aí que tá. Quando você analisa que Naruto ficou sendo trabalhado, né, há mais de 10 anos, e o próprio criador, por exemplo, vamos lá, vou até pegar aqui, Kishimoto, né, vou puxar aqui, tem uma lore dele bem interessante, e a lua de mel com a esposa. Tem um caso que é o seguinte, ele só foi fazer... Ó, muito interessante, olha só, sim, eles se casaram em 2003, mas ele só pôde desfrutar a lua de mel com ela em 2015, após o término do mangá. Vocês sabiam disso? Tem uma teoria, olha só, tem uma teoria bem interessante que é o seguinte, o criador de Naruto, né, ele meio que casou com a mulher em 2003, tranquilo, porém, ele ficou só fazendo mangá, beleza. Acontece, ele só foi ter a lua de mel com a esposa em 2015, que foi quando basicamente acabou o mangá. Tem uma teoria que ele já tava de saco cheio. E de fato, se você vê agora, é por isso que não tem como defender o bagulho. É por isso que qualquer defesa que tu faça a Boruto é fanboyzice. Ele cansou, né, mano? Pô, o cara ficou, nossa, 2003 até 2000, acho que o Naruto vai acabar em 2016, né? Sim, 2017, sei lá. E detalhe, olha quantos anos aí. E detalhe, ele casou e ele só foi ter a lua de mel em 2015, ou seja,
Mano, basicamente o cara ficou 12 anos sem ter lua de mel com a esposa, cara. Isso aqui é bizarro. Caralho. Tá, então, tipo assim, literalmente, o fim de Naruto foi forçado porque o próprio cara já tava de saco cheio. O próprio cara já tava querendo terminar pra ir embora. Então, tipo assim, qualquer defesa que eu já via tendo de Naruto pra justificar alguma coisa, mas veja bem, é porque o criador não sabia como derrotar. Quem quer consegue, meu brother. Quem quer consegue. Não existe essa de mano, lembrando que, se bem, falando de um japonês que vive trancado no trabalho, não come, não dorme, tem um horário específico, as ideias nem sempre vão sair boas. Pois é. Exatamente. E a Brenda tocou num ponto muito bom, porque no Japão, acho que até culturalmente, né, não é nem só quem trabalha com mangá, essas coisas aí, tipo, todo mundo lá, né, tipo, trabalha horas, assim, excessivas, né. Exatamente. Bora lá continuar o vídeo. Não, bora lá continuar. Vamos continuar. Porque pra essa galera é confortável acreditar que a série que eles odeiam não tem o aval do criador. Isso valida o ódio deles, só que a verdade é que esse argumento não se sustenta em nada de concreto. Você pode não gostar de Boruto e tá tudo bem, mas espalhar desinformação só pra justificar o hate beira ao patético. Aliás, eu ainda poderia entrar mais fundo nesse ponto de que boa parte do ódio a Boruto vem do efeito manada, ou da frustração de quem... Mano, efeito manada, mano, literalmente é ruim. Não, ô Douglas, manda real. Eu discordo muito do... Até então, eu tô só discordando do cara. Tá certo que eu entendo que ele tá querendo, né, chegar... Eu realmente acredito defender, que... Né? Não, eu não acho nem que ele tá querendo defender, ele tá querendo só ser congruente, porque pelo que eu entendi, ele tá querendo chegar... Eu entendi, ele tá querendo chegar e falar, pô, tem umas coisas que estão falando que não é verdade, o Kishimoto tá envolvido assim... Eu entendo isso, é verdade, eu entendo. Só que, aí que tá, o criador tá envolvido ou não muda 3 fatos. Primeiro, Boruto é ruim, Boruto é muito ruim, nunca vai mudar esse fato. Segundo, além de Boruto ser ruim, tem outra questão, que é que Boruto não deveria existir, né? E o terceiro ponto, que é que a galera não odeia Boruto pelo efeito manada. A galera odeia Boruto porque Boruto tem umas incongruências que não condizem com o universo que foi construído, e tem algumas incongruências que já fariam ele ser criticado, mesmo que ele não tivesse um predecessor. Mesmo que Boruto fosse uma nova série agora, ele seria lixado. Ele seria... Sem meme. Ele não faria o sucesso que o antecessor fez. Porque ele tem Foi feito só pra fazer farm de dinheiro, porque Naruto, na época que acabou, tava estourando, né? Sim. Todo mundo falando da obra. Eu enxergo dessa forma. Pra mim, não tem defesa. Tanto que tá aí. Se tu chegar pra um leigo e literalmente contar pra ele sobre Naruto e falar de Boruto, e der pra ele ver tudo o contexto, ele vai justamente chegar e falar, porra, Boruto não é legal. Tem muita incongruência aqui. Incongruência de roteiro, não é nem... Porque os caras vão falar, mas veja bem, é porque tu só vai entender se tu entender o que é os poderes que os personagens têm. Beleza. Se o cara entende os poderes, o cara vê incongruências das coisas que acontecem, mano. Vamos lá. Queria apenas acompanhar os personagens antigos e não aceitaram bem a nova geração. Mas isso é assunto pra um outro vídeo. O que importa aqui é deixar claro, Boruto só existe porque o Ikemoto fez acontecer. Inclusive, peraí, vou ter um cara fez um comentário aqui, ó. Vou ler aqui, ó. Só deles terem nerfado... Vamos lá, vou ler esse comentário aqui que foi feito pelo Renan Xavier, tá? É bom esse comentário. Sim, só deles terem nerfado o Naruto, fazendo ele perder a Kurama e o Sasuke perder o Rinnegan, daquela maneira já é um motivo suficiente pro Kishimoto abandonar a obra. Pois é. E é aquilo, né? Mano, tô te falando, cara, Tá aqui. Se tu perguntar pro chat, o chat odeia. Não só isso. Os protagonistas e deixar mais forte os filhos dos protagonistas. É uma coisa que não faz sentido, tipo... Exato. Renan, não só isso, eles mataram a Kurama, cara. Não é nem só que tiraram a Kurama do Naruto, mataram a Kurama, cara. E, cara, agora eu falando aqui na minha opinião, uma coisa que eu acho uma sacanagem é que os caras simplesmente não saberam nerfar. Porque assim, tem nerf que literalmente uma desgraça, mas no caso aí não. Porém, teve aquele nerf que foi essencial pra construção da obra. Vou citar agora o Naruto clássico. O Rock Lee. Você lembra lá quando o Rock Lee lutou com o Gaara, essas coisas? O cara não foi praticamente destruído, o cara foi nerfado. O Rock Lee era um dos mais fortes ali, só perdendo pro prodígio, né? O prodígio, o cara sabe lutar, essas coisas bastante fortes, e simplesmente nerfaram ele ali. Só que ali foi um nerf legal. Aquele nerf ali também pesou. Teve um baita de desenvolvimento até. Não, eu achei que foi bem feito, cara. Eu achei que foi bem feito. Como eu disse, tem aquele nerf que é bem feito. Tem aquele nerf que é bem feito, porém tem aquele que simplesmente é do nada. Exemplo, como eu disse, o Rock Lee foi nerfado, porém tem uma explicação e mostrou ele querendo voltar no seu auge, treinando pra ser forte. Aí simplesmente, no caso do Naruto, porque nerfaram ele? Porque sim. É isso, não tem explicação, não tem preso nem nada. Isso é um porra. Exato. Vamos lá. Ele foi o motivo do Kishimoto dar o aval pro projeto seguir em frente. Sim, teve dinheiro envolvido, como obviamente sempre precisa ter na indústria. Teve dinheiro envolvido e teve dinheiro que quiseram ganhar porque Naruto tava vendendo, né? Não, vou até confirmar que ao vivo. Não, vou até confirmar uma coisa que o Douglas falou. Naruto terminou sendo um sucesso? Isso aqui vai ser interessante. Vamos lá, bora lá. Sim, Naruto foi um grande sucesso. A franquia do mangá e anime, filmes e jogos alcançou grande popularidade e reconhecimento mundial. O anime, em particular, foi um fenômeno, especialmente no Brasil, onde conquistou muitos fãs e gerou uma comunidade engajada. Vamos lá.
Personagem Naruto, com sua jornada de superação e crescimento, conquistou o público. Tá, resumindo, foi um sucesso. Então, tipo assim, além de ter dinheiro envolvido, teve dinheiro que queriam obter. Parabéns. Mas a motivação principal da criação veio da relação de confiança entre os dois. Até porque o Kishimoto nem queria continuar com Naruto. Então, se fosse só dinheiro, ele teria aceitado Pois é. qualquer uma das ofertas feitas pela Shueisha. Inclusive, numa entrevista conjunta pra Weekly Shonen Jump, Masashi Kishimoto e Mikio Ikemoto falaram abertamente sobre suas trajetórias em Naruto. E revelaram algo bem curioso. A ideia inicial era de que Naruto continuasse através de um reboot e não como uma sequência direta. Então Caralho. Então os caras queriam fazer um reboot, né? Quando a serialização de Naruto estava chegando ao fim, conversamos sobre como seria legal se a série pudesse ser reiniciada e desenhada por um novo artista, assim como acontece nos quadrinhos americanos. Naquele momento era só conversa e eu não trabalhava nas minhas Podia próprias fazer o seguinte, cara. Fazer o reboot, podia assim, literalmente só dar o Ctrl-C, Ctrl-V na obra, mas postava com a qualidadezinha melhor, com a HDzinho lá, entendeu? Pois é. Há muito tempo. Conversamos sobre isso por uns bons 6 meses a um ano. Se fosse apenas uma continuação, então Kishimoto definitivamente deveria desenhá-la. Além disso, se for uma continuação, você estaria preso a tudo que veio antes, mas com o reboot você pode fazer o que quiser e ninguém pode reclamar. Eu realmente gostei desse aspecto, mas quando eu recebi... Na minha opinião, Pode falar. o melhor exemplo de reboot que foi um sucesso foi no caso de Jojo, porque a parte 7 é como se fosse um reboot da parte 1. E a parte 7 literalmente é aclamado por ser a melhor parte de Jojo até agora. Ou seja, o cara praticamente fez um reboot e fez ainda melhor do que o original. Não, isso aqui é legal porque Jojo, né, os caras conseguiram basicamente criar um argumento pra justificar aquela questão. E o principal, o criador tá envolvido. O criador gosta do que ele tá fazendo. E aí que tá, você não sente tal unial, podemos assim dizer, e unial no caso no sentido do meme lá, o meme, vinda em Boruto. Você literalmente sente que ele foi só por dinheiro, né? Essa é a lore, vamos lá. Era totalmente Não apenas foi uma feito com continuação, carinho, e naquele anime, momento feito eu nas estava envolvido coxas. demais pra escapar. O Kishimoto também revelou que foi abordado pela própria editora Shueisha logo após o fim de Naruto, com um pedido pra que desse continuidade à obra. Quando terminei Naruto, a Shueisha me perguntou se eu ainda tinha interesse em continuar a história. Eu já tinha feito tudo o que queria com a série, então não estava afim. Eu estava a favor de terminar naquele ponto. Mas se o Miko Mano, sinceramente, cara, isso aqui que o cara tá falando pra mim não tá sendo relevante aqui, mas eu vou... Uma coisa que é relevante foi um comentário que o mano fez aqui. Tiraram a Kurama do Naruto só pra filha do cara se tornar a nova Shinkurini da raposa. Não precisava chegar a isso pra dar o destaque do Power Up da garota. Eu nem sabia disso, cara. Olha a viagem. Não, cara, não precisava mesmo. Isso aqui eu acho irônico demais, velho. Vamos lá. Eu estava desenhando a sequência, então eu estava tranquilo. Eu disse a eles que tinha que ser ele. Ou seja, Boruto só aconteceu porque o Kishimoto confiava completamente no Ikemoto pra assumir o projeto. Ou talvez, como a gente viu, né? Porque o Kishimoto, né, ele de certa forma tava querendo passar mais tempo de lua de mel com a esposa, como a gente já viu no começo, né? Vai lá. O próprio autor já havia declarado que após o fim de Naruto ele tinha cumprido tudo que desejava contar naquela história. Por isso não tinha interesse imediato em continuar. Vale lembrar também que enquanto muitos zombam do Ikemoto nas redes, os caras começaram a meter alienígena na obra, mano. Bagulho bizarro. Mano, Nossa. Não, ó, veja bem. Uma coisa é o que importa e é o que a gente obteve, que é o principal. Que é o fato de que basicamente o Kishimoto, ele tava cansado de Naruto. O próprio assume no vídeo que o Kishimoto tava cansado de Naruto. E não só isso, mas o Kishimoto, ele, quando desenvolveu Naruto, ele ficou 12 anos sem poder ter coisas específicas com a esposa. Até porque todo mundo sabe que na lua de mel você não só come com a sua esposa, né? Você faz algo mais íntimo. Então, tipo assim, note que o cara tá cansado já. E é como foi abordado. Literalmente, e de fato, tudo que o criador queria contar, ele já contou em Shippuden. Né? Então, tipo assim, basicamente, Boruto só não precisava existir. Mais respeito e confia dentro da indústria. O Ikemoto trabalhou ao lado dele por mais de 10 anos como assistente Naruto, sendo constantemente elogiado pelo Kishimoto em diversas entrevistas por sua dedicação e talento. E saca só essa declaração do próprio Ikemoto presente no primeiro volume do mangá de Boruto. O Kishimoto sempre falava enquanto escrevia Naruto: estou sem tempo e tá complicado desenhar esse trecho. Ikemoto, você poderia continuar? No começo... Não, olha aqui, mano, o Kishimoto não queria mais. Na moral, o Kishimoto tava cansado, mano, também, 12 anos fazendo, né, não tem como, né. Não, isso aqui pra mim é um pouco triste, tá ligado? O que vocês acham disso? Eu honestamente não tanco muito isso, não. E peraí, tá. Beleza. Caiu, foi? É que eu ouvi um barulho? Tá pegando a calda de boca? Não, eu tive que fazer um negócio aqui. Beleza. Mas já... Não, tranquilo. O ponto principal Gil, quem caiu foi a Brin. Ah, tá. Não, só tranquilo. caiu. Tá, então bora continuar vendo e esperar que ela descaia, né? Bora lá. Tu era pra desenhar apenas alguns personagens coadjuvantes, entre eles alguns ajudantes de vilões. Não confio em ninguém além de você, dizia ele, enquanto me pedia pra desenhar os clones das sombras de Naruto. No final, estava desenhando os personagens principais e até o mangá inteiro. Que honra. Então, da próxima vez que você lê o mangá de Naruto, saiba que muitos personagens e cenários foram desenhados pelo próprio Ikemoto. Tá, beleza, tá. O Kishimoto desenhou o cenário, beleza. Ninguém tá duvidando da questão do Kishimoto. E ninguém também tá duvidando se o Kishimoto tá ou não trabalhando. A questão é, Boruto é ruim. Sim. Não, o cara falou. Eu já cansei de dizer, cara. Só porque o criador está envolvido não significa que ele vai fazer tudo perfeito. Caramba, cara.
Não, o cara pisou. Ah, beleza, veja bem, é o Ikimoto tá fazendo, é o Ikimoto, gente, olha só. Voltou. Tá, o cara pisou, beleza, tá, agora a gente sabe que é o Ikimoto, né, beleza, tá, o Ikimoto, a gente sabe que é ele. Tá, beleza, pô, o Ikimoto. Tá, beleza, tá tranquilo, bacana saber que o Ikimoto desenhou muita coisa, escreveu muita coisa, legal, meu mano, legal. Foi o que eu falei. Porém, é ruim, ninguém O único gosta. problema do Vai. Ikimoto é... Não, eu só tava abordando que dane-se se o Ikimoto tá fazendo. A galera não gosta de Boruto Pois é. porque é Cara, ruim. o problema... Não, calma, vou defender o Ikimoto. O Ikimoto, eu acho que eu já cheguei a explicar. O problema do Ikimoto é que ele tava fazendo tudo sozinho. Tipo, cara, imagina, tu é fã de um cara, aí tu tem que fazer sozinho, em uma semana, uma arte 100% detalhada. Não dá. E Foda. entre nós, imagina, a obra já tava decadente, né, Boruto? Aí o Ikimoto tinha que se virar pra fazer uma arte tal, fazer tal. Tanto que se você olhar os mangás de Boruto, é muito branco, exagerado, você não sabe o que tem nos Eu cenários. tava vendo, Tem inclusive, muita aqui. aquelas linhas. Quando tu falou, sim, eu tô ligado. Tem muito disso. Até quando eu vi aqui a imagem no Google pra mostrar pra galera, né, no vídeo, é gritante, tá ligado? É gritante o desenho do Ikimoto, tipo, não é tão detalhado assim. E aí que entra o ponto que eu acho que é o principal. Não dane-se se é o Ikimoto que tá fazendo. Tá ruim, Boruto é ruim. Tipo, Pois é. Mano, toda o pior que é outro lance aqui. Outro exemplo aqui, de um autor que eu gosto do autor, porém eu gosto de uma obra, porém eu não gosto da outra obra. Exemplo, eu acho que o nome do cara era... Sei lá, eu me esqueci, eu acho que era One por aí, depois o pessoal procura aqui. Que era o criador de Mob Psycho e One Punch Man. O original, não aquele lá... Duas obras, né? Inclusive. Duas obras, Só que é que tá, eu gosto muito mais de Mob Psycho e já o One Punch Man eu não gosto tanto assim não. Isso é o que, cara? Esse lance aí de dizer, só porque o autor... Só que é que tá, eu tenho um carinho muito mais pelo Mob Psycho. Esse lance de dizer assim, foi o autor que fez, então tudo que ele criou vai agradar todo mundo. Pera aí. Não é verdade. Eu sou fã do autor. tá. Não, só tava puxando o nome, Mob Psycho. Eu peguei, é um leque de cabelo. Bom esse anime aí. Tô ligado. bom, Do leque de roupa preta. Procura o nome do autor. É esse? Procura aí qual é o nome do criador. O criador. É esse mesmo aí. Procura o nome do criador. Beleza, o nome do criador, tranquilo. Tá, ele foi criado pelo tal de One. O nome do ator se chama. O nome do autor. Isso aí. Isso aí. Ué, o cara parece o Wallace. Porque, assim, é o Wallace da Coreia, mano. Igualzinho. Porque assim, ó, voltando Manda aqui. pra ele depois. Vai. Ó, voltando aqui, o One, ele é... Pô, peraí que eu quero falar aqui. Porra, é essa, mano. Perdi agora. O One, ele é o criador do One Punch Man e do Mob Psycho. Porém, as artes deles não são muito boas, porque o cara não sabe desenhar. Aquele lance que você vê um mangá do One Punch Man extremamente detalhado, não foi ele que fez. Foi um outro cara aí. Ou seja, quem é por trás da história... Essa o One Punch Man ficou muito ruim a animação também, né? Segunda temporada. Meu Deus do céu. Pois é, eles não sei, o que tá por trás da cabeça é o One. Mas por que você citou isso? Porque assim, ele foi o criador do Mob Psycho também, e eu gosto muito mais do Mob Psycho do que o One Punch Man. O One Punch Man eu acho legal, porém eu acho uma obra extremamente superestimada, saca? Eu tô ligado. E isso aí já é um grande exemplo. Eu gosto do cara que fez, porém eu não gosto daquela tal obra. Esse lance de dizer só porque o cara fez, um autor que você gosta fez uma tal obra, significa que você também tem que gostar. Pô, isso é furada. Não, isso eu concordo, porque hoje em dia, eu só sei de One Punch por causa da comunidade que virou um câncer. Aí lá no Facebook tem aquele negócio do Naldo, né? Aí fica super bucha. Do Naldo. Vocês estão ligados? Naldo? Lá pelo Facebook. Não, vou jogar aqui. Não sei, cara. One Punch, Naldo, meme. Tá aqui, mano. O Naldo mente bastante, tá, mano? Os memes lá do Facebook. Mente? Mano, basicamente... Não. Naldo mente, sim, mas é que lá no Facebook tem uns memes que meio que eles ficam chamando os personagens de Bush e tal. Eu só conheço por causa disso, basicamente. Tipo, basicamente o Saitama, ele virou uma espécie de Sprout Boy, aquele personagem lá daquele... Fallout Boy. Ele virou uma espécie de Fallout Boy. Pois é. Ele virou uma espécie de Fallout Boy do mundo do negócio. Tá. Bom, o pior que o One Punch Man é outro anime que dá pra filosofar uma hora dessa, né, mano? Eu sei. O cara é tão forte, mano, que não tem mais graça, tá ligado? Vamos lá, bora terminar aqui. Você sente que o Kishimoto mais confiava. Ou seja, não é como se a série tivesse sido deixada nas mãos de qualquer um. A verdade é que esse hate todo que Boruto recebe é extremamente cansativo e, sinceramente, sem um motivo real. Sabe o que é mais bizarro? Mano, sem um motivo... Na moral, esse cara fez um esforço do caralho pra justificar Boruto. Mano, na moral... Viagem, né, mano? Não, a gente literalmente aqui ficou o vídeo inteiro provando que Boruto não é legal. Descendo pau. A gente ficou o vídeo inteiro argumentando, mostrando. A gente provou o seguinte: a comunidade odeia. Ó, a gente chegou e falou: as críticas que o bagulho recebe não tem congruência, o roteiro é ruim, é capado. Aí o cara falou: mas veja bem, o Kishimoto tá trabalhando. Ainda assim, o Kishimoto tá trabalhando não significa que. Então você só vai assistir por causa do Kishimoto? Né? Mas veja bem, o Ikimoto que tá assumindo, ele sabe o que tá fazendo.
Tá, mas Tem nem lógica. a galera não tá gostando do que o Ikimoto tá fazendo. A galera não tá gostando do que o Ikimoto tá fazendo. É isso, tá ligado? Mano, na Na moral. real, o Boruto tá sendo muito forçado em Tanto é que, questão ó. de criação, porque ele não foi aceito no filme. O Uhum, mangá foi criado mesmo tendo toda a desaprovação do mundo. A uhum. galera que gosta do Boruto só gosta da Sarada, porque ela é filha Pois. de um relacionamento tóxico, Pois né? Que é é, o né? Sasuke e Sakura. Pois O, é. já tem muitos personagens que Eu ninguém. nunca tanco. Mano, Que a galera gosta que já eu- morreu. eu nunca tanco o nome dela, Sarada. Na moral. Sarrado, Gênio. né? O- Piadinha. Todo mundo que o pessoal amava. Foi de Vasco, por exemplo. O Neji morreu de uma forma desonrosa, porque aquilo não foi morte honrosa. Tá, mas sobre Boruto, personagem que todo mundo amava, virou qualquer coisa. Por exemplo, o Shino, que é um personagem que muita gente gostava. Ele virou meio figurante em Boruto, quer dizer, meio figurante Tem no o Naruto Tem o Shippuden. Gaara lá, né? Que ele ficou diferente também. Ele ficou. Virou O cara era foda também, nossa, virou uma porcaria. ele virou um Virou emo. cabelo lambido. O Shino virou professor, aí ele tá usando uma torradeira nos olhos e basicamente... Como é que era o nome daquela mina lá que ela era mó bonita no Naruto Clássico e virou uma gordaça? Esqueci o nome. Esqueci, só sei que era. Não, Ela tem cabelo roxo? Isso. É, tipo isso. Esqueci o nome dela. Anko, o nome dela é Anko. Anko, Aqui, isso. trabalha com isso, Nossa, não. virou gordaça. Feita aí. deixa eu ver. Anko. Mano, eu não tampo o judiamento que fizeram com o meu Manoshino, cara. Ela ficou gorda. Ué, mano. Fizeram. Ué, lacração no Virou mundo. gordaça, mano. Lacração no mundo Dos animes. do anime. Não, Dos animes. não, ó. A gente literalmente passou o vídeo inteiro descendo pau em Boruto, mas essa é a realidade. Não tem como salvar. Ninguém gosta de Boruto. Essa é a lógica. Todo mundo que tá assistindo a live não tá gostando. Inclusive, Sim. deixa eu ver aqui. O Mas- Master Road, ó. Master Mas eu Road. não tanco. Pera aí. Deixa eu dar um comentário aqui. Cara, que. Deixa eu dar um comentário aqui rapidinho. Tá. tá, lê aí. Que a galera argumentou que eu não leio, né? Tá. Já ouvi essa voz no vídeo. Você tá no canal do Ramsés, pô, sabia? Sou eu, Ramsés, aqui. Eu tô gripado. Né? Vamos É o lá. primo do Ramsés, pô. Vamos lá, continuando aqui. Vai falar aí, Magritte, fala aí. Primo. Cara, Não, mas ó, tanco. para não dizer que todos os designs dos personagens é um lixo, o do Sasuke continua bom o design dele. Eu acho. Pelo Não, menos. o cara pessoal, tirou o Emo 2. Mano. Mas sim, como eu tava dizendo. Vai falar. Eu não tanco que. Mas, irmão, que macumba foi essa que todo mundo tem filho ao mesmo tempo? Os caras Masculino, negociaram. É o Nordeste, Mas, não, mano. o cara negociaram. Naruto se passa a franquia, né? Se passa no Nordeste, só assim. Nordeste. Não tem outra Meu explicação. Deus. Aqui na minha casa. Mas cara, tem outro motivo, os caras têm filho.